Cotia salva o São Paulo, que goleia o São Bernardo e avança à semifinal do Campeonato Paulista. Esse é o tema do vídeo de hoje aqui no canal do Fábio Dias. Você que ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal e acompanhe análises como essa. O São Paulo está de volta às semifinais do Campeonato Paulista depois de passar um certo sufoco contra o Tigre, o São Bernardo, no Morumbi. Mas no final acabou goleando por 4-1 e até convencendo no segundo tempo, por que não? A gente vai analisar alguns dos detalhes do jogo, mas o principal detalhe destes detalhes que permearam a partida no estádio do Morumbi, foi a forma como o time não desmanchou psicologicamente no jogo. São Paulo começou bem o jogo contra o São Bernardo, uma formação considerada titular do Rogério Ceni. A alteração mais curiosa aí foi a saída do Calleri, que é o artilheiro do time na temporada, agora com 6 gols, já que ele fechou o jogo fazendo o gol, o quarto gol do tricolor na partida, mas o Calleri começou no banco. E aí já foi um recado do Rogério Ceni, não um recado pro Calleri, a temporada do Calleri é muito boa, mas um recado no seguinte sentido: vão jogar os jogadores que estiverem melhores para aquela determinada situação de partida. E hoje, diante de um adversário como o Tigre, como o São Bernardo, que se defenderia com 5 jogadores na última linha, né? Defenderia ali com 3 zagueiros, mais os 2 laterais fechando o espaço pelos lados, o São Paulo teria que se movimentar melhor, ter um pouco mais de velocidade, ter um pouquinho mais de troca de posição realmente, né? O Calleri, que é um cara que fica um pouco mais fixo na área, embora quando entrou no segundo tempo tenha conseguido se movimentar bem, sair da área e até participar na construção de um dos gols, mas o Ceni entendeu que tanto o Éder quanto o Luciano fariam um ataque mais móvel para tirar um pouquinho dos encaixes defensivos do São Bernardo. O São Paulo foi a campo com Jandrei no gol, linha defensiva formada por Rafinha, por Diego Costa, por Léo e Reinaldo. O Arboleda está na seleção do Equador para a data FIFA agora do final do mês, que vai definir os classificados, os últimos classificados da América do Sul para a Copa do Mundo. Então, o Léo foi o escolhido por Rogério Ceni para formar a dupla com Diego Costa, que é o titular no lado esquerdo da zaga, mas hoje ele trocou porque o Arboleda não está. Meio campo com Rodrigo Nestor e Pablo Maia. Os lados do campo com Igor Gomes e Alisson, e o ataque com Éder e Luciano. Já o São Bernardo, do técnico Márcio Zanardi, foi a campo com Alex Alves no gol. Excelente partida do goleiro do Tigre. Linha defensiva com o ala pela direita Cristóvão, os 3 zagueiros Joilson, Matheus Salustiano e Líger, e o ala pela esquerda, o Igor Fernandes. Meio campo com Vitinho e Rodrigo Souza. Mais à frente, Paulinho Mocelin e Silvinho, e o comando do ataque com Matheus Davó. Bem, São Paulo tomou a iniciativa, como é de costume. O São Paulo tem se caracterizado por ser um time, primeiro, de posse de bola como critério fundamental do jogo. Normalmente, São Paulo tem mais posse de bola que seus adversários. Não foi assim nos 2 clássicos contra o Corinthians e o Santos, né? Os 2 clássicos que o São Paulo acabou vencendo, mas de forma geral, o São Paulo é o time que fica com a posse de bola. Hoje não foi diferente. É o time que empurra o adversário para o seu campo de defesa e tenta, a partir da troca de passes e da movimentação, encontrar os espaços para conseguir finalizar. Esse é o critério básico do jogo do Rogério Ceni. E nesse fundamento, a participação dos jogadores de centro do campo é muito importante. Tanto do Pablo Maia, que ganhou a condição de titular, é indiscutível que ele é o camisa 5 na função, não no número, ele é o 29, mas na função de camisa 5 ele é o titular. Rodrigo Nestor, que nos tempos de Hernan Crespo até chegou a jogar em alguns momentos como primeiro volante. O Rogério Ceni encontrou a posição para o Nestor. É segundo volante, muitas vezes, e hoje não foi diferente, ele acabou sendo o cara à frente do Pablo Maia. São Paulo foi numa espécie de 4-1-3-2, como tem sido em vários jogos na temporada, com o Pablo Maia sendo esse cara fixo à frente da defesa, com o Igor Gomes e o Alisson pelos lados, pelos flancos, dando suporte para os laterais, e o Rodrigo Nestor se movimentando à frente da linha defensiva dos volantes, melhor dizendo, da equipe adversária. Rodrigo Nestor sendo esse cara que troca passes com o Pablo Maia, mas que está um pouquinho mais à frente no meio campo. E o Pablo Maia sendo essa figura central, tanto na proteção defensiva como também para dar o primeiro passe na saída de bola. No primeiro tempo, até o Jandrei, em alguns momentos, apareceu entre o Léo e o Diego Costa para ser
esse terceiro elemento, né? A saída lavoupiana, como se diz, a saída A3, com o goleiro formando essa base atrás dos dois jogadores mais abertos. E aí liberando um pouquinho o Pablo Maia para ganhar alguns metros à frente no campo. Mas quando não, quando o Jandrei, quando a bola estava na altura do círculo central, por exemplo, o Jandrei voltava e aí o Pablo Maia iniciava a saída de bola. No início do jogo, o São Bernardo chegou a atrapalhar o São Paulo na saída de bola e a ter uma chance boa com o Silvinho, ex-São Paulo inclusive, o Silvinho que passou pelo clube lá em 2015, mais ou menos. Mas a proposta do São Bernardo era muito clara, era ter jogadores muito bem posicionados no próprio campo para encontrar alguma saída em velocidade. Teve essa do Silvinho e teve também uma jogada do Igor Fernandes, inversão de bola do Paulinho Mocelin, que o ala pela esquerda do São Bernardo bateu e o Jandrei salvou. Mas no mais foi um São Paulo ativo no campo ofensivo, tentando achar espaços, em 25 minutos de primeiro tempo não encontrando tantos espaços assim para jogar, é bem verdade, e às vezes até travando na marcação adversária, mas a partir dos 25 minutos o São Paulo conseguiu encontrar o caminho e aí o muro chamado Alex Alves acabou intercedendo em várias situações. Depois dos 30, ele acabou fazendo 2, 3 ótimas defesas, impedindo que o São Paulo saísse à frente no marcador. O grande problema do São Paulo no primeiro tempo foi não ter variado tanto o jogo. Abriu muito o jogo pela esquerda, o Reinaldo, para mim, fez um ótimo primeiro tempo, na função que lhe é peculiar, apoiando o jogo pela esquerda, dando amplitude para o time. O Alisson, como joga com o pé trocado, né, um destro jogando pela esquerda, ele costuma funilar muitas jogadas, e aí o Reinaldo abre o campo pelo lado esquerdo. Foi assim que em vários momentos o São Paulo chegou, não só ele indo até o fundo, mas também nas bolas paradas. Do lado direito o Rafinha não estava aparecendo tanto e o Igor Gomes, que era o meia do lado dele, o meia pela direita e também com o pé direito, poderia ir para o fundo, poderia entrar por dentro, né, pelo meio, acabou não dando tanto suporte e acabaria sendo vaiado, saindo vaiado na segunda etapa. Bem, o jogo terminou 0-0 no primeiro tempo e aí o São Paulo, por opção do Rogério Ceni, não quis alterar. E aí o São Bernardo colocou as asinhas de fora, as manguinhas de fora, e aí trouxe um pouquinho de tensão para o Morumbi. Porque se no 0-0 o São Paulo pressionava e indicava que o gol parecia ser uma questão de tempo, quando o Matheus Davó recebeu a bola do Cristóvão, lateral direito que ganhou a dividida com o Reinaldo, e rolou para o atacante, o Matheus Davó, que chutou uma vez, a bola espirrou, voltou para ele tocou na saída do Jandrei e abriu o placar, a tensão tomou conta e aí virou ou poderia virar nervosismo, porque até hoje o São Paulo encarou 2 mata-matas na temporada, mas passou pelos dois, um pelo Campinense, até com certo sufoco, 0-0 lá em Campina Grande pela Copa do Brasil, e venceu o Manaus também pela Copa do Brasil 2-0 sem sofrer tanto. Dessa vez, o jogo eliminatório, como eram os da Copa do Brasil, mas um cenário em que o São Paulo era franco favorito e precisava da vitória, e com um passado recente traumático. Eliminações em casa, sofrendo para vencer adversários em casa, muitas vezes perdendo jogos em casa, jogos eliminatórios. O São Paulo conviveu com isso. E poderia ter também se abalado bastante nesse jogo contra o Tigre. Só que 2 questões do Rogério Ceni precisa ser elogiado. O Rogério Ceni que voltou no ano passado, em outubro, para tirar o time das cercanias da zona do rebaixamento, por ter conseguido tirar o time da zona do rebaixamento, muitas vezes dependendo do apoio da torcida, dependendo do suporte que o Morumbi traz, e o São Paulo tem uma resiliência muito grande jogando no Morumbi, foi assim nos anos em que brigou para não cair, e tem sido assim nos anos em que flerta ali com a conquista de algum título. Foi assim no ano em que o Fernando Diniz chegou a liderar o Campeonato Brasileiro, São Paulo dificilmente perdia no Morumbi. Foi assim na campanha de Copa do Brasil, São Paulo terminaria eliminado em 2020 para o Grêmio. E foi assim também no título paulista na temporada passada com o Hernan Crespo, em que o São Paulo decidiu todos os mata-matas no Morumbi. Bateu Ferroviária, Mirassol e na sequência o Palmeiras, vitória por 2-0. No Morumbi, o São Paulo tem sido um time quase que imbatível. Perdeu para o Palmeiras nessa temporada, é bem verdade. Mas tem muitas vezes dado as cartas. E a segunda coisa que o São Paulo melhorou com o Rogério Ceni, especialmente nessa temporada, é a forma como o time não se abala diante de resultados adversos.
Contra o Palmeiras, a única derrota em casa na temporada. Saiu atrás no placar com 10 minutos de jogo, mas pressionou, Palmeiras, inclusive campeão de Libertadores, vice-campeão do mundo e tudo mais. São Paulo pressionou, fez um ótimo jogo, não conseguiu vencer porque, enfim, o Palmeiras impôs as suas dificuldades, mas não foi um jogo exatamente ruim do São Paulo. E, diante de uma dificuldade como essa, São Paulo conseguiu ter ali a mentalidade forte, o Rogério Ceni já destacou isso em entrevistas coletivas recentes, para conseguir colocar a bola no chão, a partir do apoio da torcida também, mas ter qualidade e resiliência para não esmorecer durante o jogo. Conseguiu. Depois que tomou o gol, o Rogério Ceni fez algumas alterações, fez 3 alterações, tirou o Éder, que fez um primeiro tempo de razoável para bom, mas não estava participando tão bem no segundo tempo. Tirou o Reinaldo, que fez um bom primeiro tempo, para colocar o Wellington, que começou, que nos 30 minutos finais voou, fez um ótimo jogo, e a entrada do Caleri no lugar do Igor Gomes. O Igor Gomes sim, Messi destoou, acho que do São Paulo foi o pior em campo, teve muita dificuldade para acertar passe, não conseguiu ser o cara intenso que foi, por exemplo, no Majestoso contra o Corinthians no Morumbi, e merecia ter saído. E o Caleri, entendo que por ser o artilheiro do time na temporada, por ser o cara que dá profundidade, por ser o cara que incomoda zagueiros, não deveria ter saído do time para um jogo eliminatório. Mas o Rogério Ceni, enfim, pelo menos o que a escalação demonstrou e pela forma como o Luciano jogou nessa partida e pelo que ele fez na última partida na vitória contra o Botafogo, merecia a oportunidade. Então o Rogério Ceni fez essa concessão. Vou deixar meu artilheiro no banco, quando eu precisar eu coloco ele em campo e vou deixar o Luciano, que ganhou moral, fez o gol, a torcida gosta dele. Quando ele está no banco, vira o intervalo do primeiro para o segundo tempo, a torcida pede ele, então vou dar uma oportunidade e se precisar eu coloco o Caleri. E o time precisou. Só que antes do Caleri marcar, São Paulo, depois dessa tripla alteração, continuou pressionando a equipe do São Bernardo, que, claro, gastaria o tempo e perderia tempo o quanto fosse possível e necessário para conseguir enrolar essa partida que era vencida naquele momento por 1-0. 4, 5 minutos depois das 3 alterações do Rogério Ceni, ótima jogada pela direita, jogada já com participação de 2 dos 3 jogadores que entraram. Rigoni tabelou com o Caleri, foi ao fundo, cruzou, Rodrigo Nestor bateu cruzado. O Nestor, que no primeiro tempo havia perdido uma ótima chance, empatou o jogo e deu um cenário mais tranquilo para o São Paulo. Especialmente porque depois de empatar o jogo, 2 minutos depois, o Paulinho Mocelin fez uma falta no Alisson. Outro que fez um bom jogo, o Alisson tem demonstrado um bom nível nos jogos nos quais atua, e aí o Paulinho Mocelin foi expulso e as coisas ficaram mais fáceis para o São Paulo. Não é que o São Paulo atropelou logo de cara, os gols demoraram a sair, só sairiam no final do jogo. Mas o São Paulo teve um pouquinho mais de tranquilidade para conseguir colocar a bola no chão, tentar girar, encontrar espaços, espaçar a linha defensiva do São Bernardo, que por mais que tenha ficado com um jogador a menos, era um jogador de meio para frente, era um cara que fechava o lado direito da segunda linha com 4. Então o técnico Márcio Zanardi preferiu manter a linha de 3 zagueiros, manter o bloco defensivo e aí conseguir, na medida do possível, empurrar essa decisão o mais longe que fosse no jogo e quem sabe, inclusive, arrastar para os pênaltis. Mas aí veio o toque de Cotia. Cotia disse no início do vídeo que Cotia resolve. E resolveu. Resolveu hoje e tem resolvido nos últimos anos do São Paulo. Seja financeiramente, com vendas aí acima de 100 milhões de reais nas últimas temporadas, com exceção da temporada 2021. Tem sido assim no campo, muitas vezes sobra para os jogadores formados na base do São Paulo resolverem a questão. Hoje não teve o Gabriel Sara. E hoje o Igor Gomes não foi bem, beleza. Mas teve Diego Costa jogando muito bem na defesa, teve o Wellington saindo do banco e participando super bem do jogo, teve Rodrigo Nestor empatando a partida e teve esse fantástico meio-campista, fantástico pelo que ele demonstrou até aqui e pelo que ele vai demonstrar ainda, o jovem Pablo Maia, destaque do jogo, não só pelo golaço, embora tenha sido uma patada e o gol tenha feito diferença, a virada no jogo, mas ele tem demonstrado uma maturidade gigantesca no time. Até o ano passado dizia-se que o São Paulo não tinha ninguém para substituir o Luan e que precisaria ir ao mercado para encontrar algum jogador para fazer a função do Luan, porque sem o Luan o São Paulo não andaria. E hoje não só anda, como tem um meio-campista que protege bem a defesa e chega à frente. Já merecia esse gol, talvez não tão lindo
quanto que ele fez no Morumbi, mas costuma ser um cara que não tem medo de arriscar. E hoje, numa jogada ensaiada, escanteio cobrado pelo próprio Rodrigo Nestor, Pablo Maia acerta o ângulo e faz um baita golaço, o segundo do São Paulo na partida, para virar um marcador, para colocar a vitória no placar e assim garantir a classificação, porque o São Bernardo, depois que ficou com um a menos, não tinha forças para sair de trás. Por mais que o meio-campista, o capitão do time, o Rodrigo Souza, tenha feito um bom jogo na marcação, na contenção ali na entrada da área. Por mais que o Matheus Davó tenha participado bem, aliás, jogador do Corinthians, ele pode retornar a qualquer momento aí pro time alvinegro. Por mais que o São Bernardo tenha conseguido marcar muito forte, em dado momento o time não tinha forças para sair de trás. E aí, quando São Paulo virou o jogo, o resultado parecia decretado. Mas não foi decretado porque o Rogério Ceni, sabidamente, com a mente não só na questão da vitória, mas também gerar saldo de gols, São Paulo manteve-se atacando, manteve-se agressivo no campo de ataque para aumentar o saldo, né? A grande necessidade de São Paulo não era mais vencer o jogo, era saber de quanto venceria. E quanto mais gols fizesse, melhor seria pelo cenário de saldo de gols. Fez o terceiro gol com o Wellington, faltando 2 minutos para acabar, jogada pela direita com o Nicão, os dois que também saíram do banco. Assim que São Paulo, um pouco antes do São Paulo fazer o segundo gol, o Rogério Ceni tirou o Luciano e tirou o Alisson para colocar Nicão e Marquinhos, também pensando nessa questão de preciso virar o jogo. Rapidamente, logo depois das alterações, virou o jogo. E aí, em seguida, fez o terceiro gol com a participação de 2 jogadores que entraram. E no final, o Pablo Maia deu uma assistência fantástica, deu aquela pifada, como se diz, para o Calleri matar o jogo e colocar 3 gols de saldo a mais na conta do São Paulo. São Paulo vence, pelo segundo tempo convence, tem jogadores que estão pedindo passagem. O Luciano, por exemplo, pelo que jogou hoje na semifinal, acredito que seja uma questão para o Rogério Ceni resolver. Ele vai tirar o Calleri de novo? Acredito que não. Pelo que o Luciano jogou, não pode ser banco. Então talvez sobre pro Éder essa vaga aí no time. Ou talvez até pro Igor Gomes. Bem, a gente precisa esperar para saber qual vai ser o adversário do São Paulo, porque nessa fase do Campeonato Paulista, os pontos da primeira fase eles continuam valendo para a reta final. Então, o Palmeiras, que foi o melhor classificado, se conseguir avançar pelo Ituano nesta quarta-feira, vai ser o mandante na semifinal, vai ser o primeiro time e se o Palmeiras for até a final, o campeão passa pelo Allianz Parque, porque o Palmeiras tem a melhor campanha e não vai perdê-la até o final, por mais que passe nos pênaltis nos 2 jogos, de quartas e de semi, não tem jeito. O São Paulo passou o Corinthians em pontos e ampliou seu saldo. São Paulo agora tem 26 pontos e saldo 11. O Corinthians tem 23 pontos e agora é a terceira melhor campanha com saldo 9. Então, perdão, com saldo 10. Com saldo 10. Então, o Corinthians vai ter que vencer por 2 gols de diferença se quiser enfrentar o São Paulo jogando em Itaquera. Caso passe em terceiro, isso, claro, em tese, levando em consideração que Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Red Bull Bragantino, que são os times que foram campeões de grupo e tecnicamente são melhores que Ituano, São Bernardo, Guarani e também o Santo André, respectivamente, os adversários respectivos desses times nas quartas de final, que esses times avancem. E aí a tendência é que o Corinthians decida em Itaquera se vencer por 2 gols de diferença, claramente. Se não, pode ser que o São Paulo decida contra o Corinthians no Morumbi, a depender, claro, dos classificados. Pode ser que dê tudo zebra, que o Palmeiras não passe pelo Ituano, que o Santo André surpreenda o Bragantino ou até mesmo o Guarani surpreenda o Corinthians. Ou que o Corinthians passe nos pênaltis, ou o Palmeiras passe nos pênaltis, ou mesmo o Red Bull Bragantino. Mas no caso do Palmeiras não vai mudar muita coisa. O que mudou de fato, ou o que parece ter mudado de fato, é a resiliência do São Paulo, a forma como o time não parece se abalar tanto em jogos mais difíceis, em jogos nos quais o time tremeria na base, como dizem na periferia de São Paulo, em momentos como que foi o de hoje. Toma um gol, tá martelando, tal, toma um gol, morre em campo. Hoje o São Paulo mostrou uma perspectiva diferente, já tem sido assim nos últimos tempos, ganhando o clássico contra o Corinthians, ganhando o clássico contra o Santos na Vila Belmiro, ganhando partidas decisivas, mesmo aquelas que se apresentam bastante complicadas, como foi a de hoje, e mesmo não vencendo,
conseguindo demonstrar um futebol competitivo como foi contra o Palmeiras. A perspectiva para o torcedor São Paulino é boa, mas ainda precisa saber aí qual será o adversário, e isso vai ser definido só na quinta-feira, quando o Corinthians fechar a fase de quartas de final contra o Guarani. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Deixo o convite para você, na quinta-feira, 8h30 da noite, o canal do Fábio Dias vai transmitir Uruguai e Peru, o jogo que pode garantir a classificação do Uruguai para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Claro que o Uruguai não precisa somente vencer a seleção peruana, mas também depende de uma não vitória do Chile contra o Brasil. Brasil e Chile no Maracanã, Uruguai e Peru em Montevidéu no Estádio Centenário. Partidas que você vai acompanhar a transmissão do Uruguai e também o tempo real de Brasil e Chile, porque as partidas conversam entre si. Na quinta-feira também tem jogos de eliminatórias europeias, então a gente pretende trazer um resumão sobre os jogos na quinta-feira, talvez durante justamente essa partida entre Uruguai e Peru, no intervalo do jogo e tudo mais. E ao longo da semana a gente vai trazer mais vídeos aí analisando partidas do Paulistão, por que não? Paulistão aí que chega à sua reta final. Eu sou o Fábio Dias, esse é o canal do Fábio Dias. Um abraço para você, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito e até a próxima.